Se você gosta de uma série em que o transporte dos personagens é feito a pé, a cavalo ou a carroça, carroça não, acho que carruagem, né, para ficar mais elegante, ou se o único meio de se comunicar é através do boca a boca ou por meio de cartas, que vão levar dias ou meses para chegar ao seu destino, seja muito bem-vindo. Esse vídeo é para você, porque hoje vamos falar de séries de época. Então chega de perder tempo e vem conferir 3 dicas de séries com essa temática. Simbora! Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou Júnior Cravador e esse é o meu canal, onde vamos falar de séries, filmes e livros, que eu gosto e vocês provavelmente também. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Deixa seu like, comenta. E também quem quiser, me segue lá no Instagram, @JuniorCravador. Sempre estou postando dicas de filmes, livros que eu estou vendo, assistindo, séries. Confere lá. Desde que eu era criança, eu sempre gostei muito de séries chamadas de época, que seriam aquelas séries com uma temática antiga, um pano de fundo dos séculos anteriores, em que os personagens têm uma dificuldade para conseguir se locomover ou se comunicar. E esse seria um dos principais pontos que tornam séries de época tão interessantes. Não temos os recursos tecnológicos apresentados em séries com temáticas mais atuais, o que muitas vezes acaba tornando questionável como o enredo dá um fechamento. A gente sempre fala, mas o cara não tinha internet, não podia ter visto, não podia ter ligado. E já em séries antigas, né, com a temática de época, tudo é muito mais aceitável. Sempre acabamos pensando, não, mas naquela época também nem tinha como ele saber disso, ou as investigações levam muito mais tempo para acontecer, quando ocorre um crime, algo do tipo. Ou as manipulações que os personagens fazem são sempre mais aceitáveis. Por isso, hoje eu separei então 3 séries que eu gosto muito e que têm essa temática de época. E a primeira então seria Medici, Mestres de Florença. Essa é uma série que se passa na Florença do século XV e vai narrar os acontecimentos envolvendo a poderosa família de banqueiros Medici. E logo no primeiro episódio temos o assassinato do patriarca dessa família, o Giovanni de Medici. Então fica em cargo de seu filho mais velho, Cosimo de Medici, assumir o comando da família, dos negócios e também as disputas políticas com famílias rivais. E para proteger o seu legado, então ele vai contar com a ajuda do seu irmão Lorenzo, do seu capataz e também da sua esposa. A série trabalha muito com o passado e também o presente dos personagens. E é notável como eles mudaram ao longo dos anos. O próprio Cosimo mudou muito, endureceu com o passar do tempo. E esse é um ponto bem realista que a série nos traz, pois eles tinham tantas expectativas e a vida os conduziu a caminhos bem diferentes. Modificou-os. E é assim que acontece na nossa própria vida. Nós criamos expectativas com relação ao futuro e no meio do caminho vemos que não é bem assim. Vamos mudando, aceitando certas situações, deixando de valorizar coisas que nos importávamos muito. Isso é o mais legal, porque a gente se vê nessa situação. Por mais que eu ainda não me considero uma pessoa velha, né? Mas desde, sei lá, eu tinha 17 anos até agora, eu acredito que eu mudei muito minha forma de pensar e todos os planos que eu tinha acabou que não saíram bem como eu esperava. Muitas coisas mudaram e esse é o choque que a série dá. Eu acho que seria um ponto muito forte. Eu me interessei muito, pelo menos eu enxerguei isso. Outro ponto interessante é como os personagens são ambíguos. E vemos como torcemos pela família Medici, mesmo eles tendo alguns pontos questionáveis durante o enredo. E isso só ocorre porque a própria série nos apresentou eles como os personagens principais, os mocinhos dessa trama. E ao mesmo tempo, certos rivais dos protagonistas também podem ser facilmente figuras cativantes. E se a história fosse contada do ponto de vista deles, muito provavelmente veríamos os Medici como os grandes vilões. E tudo isso colabora para tornar os personagens mais realistas, mais humanos, mais palpáveis de se acreditar que aquilo aconteceu.
Além de abordar assuntos envolvendo política, religião e investigação criminal, a série também trata das artes, trazendo obras da época, e o próprio Cosmo é muito ligado à arte em si, valorizando o aprofundamento destas. É uma série envolvente e mesmo os episódios tendo por volta de 50 e poucos minutos, a trama tem ritmo. Você é cativado tanto pelos personagens quanto o próprio enredo. Não posso deixar de destacar aqui uma personagem que eu considero a minha preferida desse seriado, que seria a Contessina de Medici, a esposa do Cosimo. E é muito legal ver como ela age e manipula as situações quando se trata de salvar a sua família. Mesmo sendo Cosimo quem lidera os Medici, a Contessina a todo momento está ali, ajudando ele, sempre presente, tendo grande influência. É uma personagem feminina forte e mesmo sendo ela criada com todos os privilégios, ela sabe se virar quando o laço aperta, digamos assim. E o seriado vai mostrar então que é muito forte a mensagem sobre família e como eles tendo desavenças, mesmo assim eles se unem sempre para proteger uns aos outros. E falando em personagens femininas fortes, vamos para a segunda dica, que seria a série então Le Bazar... Le Chef... Le Bazar... Enfim, não vou conseguir falar o nome desse Johnny. Aqui no Brasil ela ficou conhecida como Chamas do Destino. Eu sei, ouvindo assim o nome parece ser meio brega, meio de série pastelão ruim, mas eu confio em mim, a série é boa, sério. E essa é uma série baseada num evento real que aconteceu na Paris de 1897, que foi um incêndio no prédio onde acontecia um grande bazar frequentado pela alta sociedade. Gente, só um aviso, apesar de eu estar contando algumas coisas, não seria bem spoiler, porque esses detalhes já estão nos trailers das séries, então fiquem tranquilos que isso é só o pontapé inicial de cada série. Tem muito mais, muitas camadas, todas elas, certo? Então, no primeiro episódio, somos apresentados a essa grande tragédia e também as três protagonistas da trama, a Adrienne, a Rose e a Alice. E as três estão presentes no local quando o incêndio ocorre. Bom, e a Adrienne, após o evento, ela decide fraudar a sua morte porque muitas pessoas morreram queimadas, principalmente mulheres. E devido ao seu casamento com um homem poderoso, né, muito rico, e de temperamento difícil, muitas vezes ele é bem brutal com ela. Então ela passa a tomar essa atitude e a partir disso tenta resgatar também a sua filha, que continuou morando na casa. E para isso ela conta com a ajuda do seu amante, que já tem há algum tempo. Já a Alice, então, é uma personagem jovem que está noiva. E após o incêndio, ela percebe que esse noivo não é uma pessoa tão boa quanto ela imaginava. E acaba se envolvendo com um revolucionário que é um dos principais suspeitos por estar envolvido no incêndio do bazar. Assim ela começa a agir contra os princípios da sua família para ficar com ele e também para ajudar a provar a sua inocência. Já a terceira personagem principal, a Rose, que eu considero assim a história mais interessante. As três têm um enredo muito bom, mas a da Rose eu acho que é um enredo mais pesado, então torna a história dela mais interessante. E ela é uma das serviçais da casa da Alice. E após o incêndio, ela acaba tendo seu rosto todo desfigurado pelas chamas e vai parar na casa de uma família muito rica, para ser posta no lugar da filha da chefe desta casa, que acabou não resistindo no incêndio. E alegando que seu neto não pode ficar desamparado sem a mãe, ela rouba a Rose do hospital e faz essa proposta dela assumir a posição da filha na casa e herdar tudo. Nessa história vemos que o incêndio modifica a vida das três personagens principais por completo e faz também com que elas enxerguem as coisas de uma maneira bem diferente. Meio que soa como um estalo, assim, para elas acordarem. E apesar de elas terem enredos próprios,
No fim, as tramas se ligam de alguma maneira. Elas são personagens fortes que lutam pelos seus princípios e fazem de tudo para sobreviver e também tentarem ser felizes. Essa é aquela história que ela já começa com uma grande tragédia, tem momentos bem pesados ao longo dos episódios, mas quando você termina, fica aquela sensação de série redondinha, bem feita. Você pensa, nossa, que experiência boa. Eu acho que foi bem condizente, tudo saiu assim, como deveria ter saído. Então fica essa dica. Assista. E a terceira e última dica, então, seria a série Alice Grace. E nessa história, então, temos a principal, que é a Grace, que sempre teve uma vida bem sofrida, bem lazarenta, né? Não tem outra maneira de descrever. Pobre, teve que sair da sua terra natal, sofreu muitos abusos por parte do pai, assistiu a mãe também dela sofrer com a violência doméstica. E esse pai também tinha problemas com bebidas, então sempre estava bêbado, batia neles. E após perder sua melhor amiga, ela acaba indo parar numa nova casa, onde trabalha como serviçal. E ali ocorre um crime, onde a governanta e o patrão são assassinados por um outro empregado, que alega que a Grace está envolvida, teve participação nisso tudo. E assim ela é condenada e fica na prisão até a chegada de um novo médico, o Dr. Jordan, o qual começa a fazer uma análise do seu passado. Assim, ao longo dos 6 episódios, temos o presente sendo mostrado, essa conversa da Grace com o doutor. E à medida que ela vai contando a sua história, vamos vendo então cenas do passado. Eu confesso que quando comecei a assistir essa série, eu diria que o primeiro episódio não é tão instigante. Mas a partir do segundo, a série pega um ritmo, se torna muito mais interessante. E nesse embalo nos envolve até esse último episódio. O melhor dessa série é como ela nos faz questionar sobre o caráter da principal a todo momento. E se o que ela está relatando aconteceu mesmo ou não passa de uma invenção, uma mentira dela tanto pro doutor quanto pro telespectador. E o final foi bem diferente do que eu imaginava. Não é um final decepcionante, mas também não é aquele final que te deixa confortável, que você fica assim pensando, não, tá tudo bem, agora fechou a história. É um final que te faz ficar refletindo sobre a série, desde o seu início até o fim. E pensando bem, acredito que tenha sido muito coerente. E se fosse essa uma história real, provavelmente a vida conduziria da mesma maneira. E você não para de refletir se foi mesmo daquela maneira como foi contado. Será que não tem uma nova versão? Será que eu não interpretei de uma forma errada o que ela contou? Então é uma série que te faz questionar por trabalhar com o psicológico do personagem constantemente. Então esse seria o ponto principal da série, o questionamento que nos persegue do início ao fim. É isso que instiga mais nesse seriado. Bom, pessoal, o vídeo de hoje então era isso. Quem quiser, me segue lá no Instagram para acompanhar sempre o que estou lendo, assistindo. Também quiser trocar uma ideia, @JuniorCrovador, me segue lá. Não é inscrito no canal? Se inscreve. Deixa seu like se gostou, compartilha com os amigos. Quem quiser também, comenta aí mais opções de séries de época. Estou pensando em trazer mais conteúdo desse tipo para o canal, fazer um vídeo parte 2, parte 3, sempre dando dicas de séries de época. Se você tiver uma, indica aqui. Beleza? Então, fechou, gente. Até a próxima. Se cuidem. Tchau.